amores, tudo bem com vocês? Liberamos aqui mais um episódio da Roda de Conversa e dessa vez com uma convidada muito especial, a doutora Mônica Lopes, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, para falar de um tema muito bacana, sobre vulvodínia. Participaram dessa roda de conversa diversos fisioterapeutas de vários lugares do Brasil. Você pode conferir na descrição o arroba de todas as profissionais que participaram dessa roda. Esse conteúdo foi dividido em duas partes. Essa é a parte 1. A parte 2 também está disponível por aqui. Se preferir, você pode assistir o vídeo completo no nosso canal Papo Saúde no YouTube. Tá todo mundo ouvindo, gente? A ideia desse encontro é que a gente consiga se ver e conversar. Todo mundo tem voz, todo mundo vai ser escutado e vai ser visto. Então, participem, se envolvam. A ideia é uma troca entre profissionais mesmo. Propor uma roda de conversa em tempos de isolamento social. A gente estava se sentindo muito sozinha, né, Carol? Aí a gente resolveu juntar. A gente que tá acostumada a falar pouco na vida. Hoje o tema que nós convidamos, né, tivemos a felicidade do aceite da Mônica, foi uma sugestão de uma das meninas que acompanhou o nosso primeiro encontro, que foi falar sobre vulvodínia, né? Então, eu e a Carol, nós convidamos a Mônica, que é uma referência no assunto de disfunção, tanto função quanto disfunção sexual. Recentemente, até tivemos a sua presença brilhante aqui em Florianópolis, com um curso que a gente promoveu por aqui. Então, só para vocês, para quem não conhece, que eu duvido muito, né? A Mônica, ela é fisiopélvica, responsável técnica pela clínica Salutar. Como é que pronuncia, Mônica? Salutar. Desculpa a minha ignorância. É especialista em saúde da mulher, é professora de pós-graduação, membro da Associação Brasileira de Fisiopélvica e da Internacional de Medicina Sexual. Faz um trabalho maravilhoso aí, espalhando a nossa profissão. E a nossa convidada do dia, né, Mônica? Bem-vinda! Obrigada aí pelo convite. Só tem fisioterapeuta ou tem outra profissão ou paciente, alguma coisa assim? Acho que aqui todas físios, né, meninas? Quem é físio, levanta a mão. Hoje estamos só em físios. Tivemos nos outros encontros, Mônica, principalmente no primeiro, que foi sobre diástase, a gente teve a turma bem mista, né? Tivemos a presença de alguns educadores, profissionais da educação física, e também pessoal que não trabalha especificamente com fisioterapia pélvica, né? Acho que hoje todas no geral, né? Isso, galera do Pilates, enfim. Acho que hoje a maioria é fisiopélvica. Todo mundo aqui trabalha? Levanta a mão na área. De pélvica? Pélvica, show, é isso aí. Então vai ser bom, vai ser Tem vários rostos aí que eu conheço. Ah, é? Então, aí, ó. Ivana. No nosso segundo encontro, a gente conseguiu ter a participação de ginecologista, que no caso foi de parto, né? A gente falou de fisioterapia na sala de parto. Então, a gente conseguiu gineco e obstetra e uma doula também para fazer essa troca de informações, foi bem bacana. E como a vulvodínia, tiveram duas médicas que ficaram bem chateadas que não iam participar do grupo hoje por causa do horário, mas aí depois a gente vê se disponibiliza aí para o pessoal para debater. De repente, num segundo momento, né? Ou faz outro, claro. Com certeza. Isso nunca será um problema, né? Isso aí. E aí, Moniquinha, afinal, o que é vulvodínia? Conta pra gente. Então, primeiro, obrigada aí pelo convite seu e da Carol. Tchau, muito obrigada, de duas pessoas que eu admiro muito na fisioterapia. E, bem, quando a gente fala de vulvodínia, tem uma confusão danada, né? Porque agora tudo que arde virou vulvodínia, né? Então, eu costumo dizer que a vulvodínia é a fibromialgia da vulva, né, galera? Que a fibromialgia era assim, né? Doeu um ponto X, Y, Z, doeu 11 pontos. Pá, tasca lá, fibromialgia. E a vulvodínia está indo pelo mesmo lado, né? Mas a vulvodínia, ela faz parte de um grande grupo denominado dor pélvica crônica, que, por exemplo, a gente pode ter... Deixa eu desligar aqui o meu
Aonde que tá isso agora, minha gente? Pera aí. Só um minuto. WhatsApp? Toda hora... já desliguei. Deu? Acabei de desligar, senão vai ficar plec. Então, a vulvodínia, ela faz parte de um grande grupo, que é a dor pélvica crônica, que está dentro desse grupo a endometriose, né? Está dentro desse grupo a síndrome da bexiga dolorosa, que é a antiga cistite intersticial. Então, existem outras patologias que estão dentro desse grupo. E a vulvodínia está dentro desse grupo. Por quê? Porque a vulvodínia é uma síndrome. A vulvodínia é uma síndrome que tem o sintoma mais exuberante, a ardência vulvar. E se a gente para pensar, a ardência é uma forma de dor, né? A dor pode ser empontada, a dor pode ser em pressão e a dor pode ser em forma de ardência. E essa definição da vulvodínia é uma definição de dor e ardência vulvar por mais de 3 meses, né? Então, sem nenhum achado patológico. Então, se a mulher tiver, por exemplo, candidíase, né? Isso não caracteriza que ela tenha vulvodínia, porque a candidíase tem os sintomas idênticos da vulvodínia. Então, tem que ter muita atenção a isso. Para a gente, o diagnóstico não é feito por nós, é feito pelo ginecologista, assim que deveria ser. Por quê? Porque é o ginecologista que vai ter aptidão para descartar tudo aquilo que não pode ser. Então, assim, mas a gente sabe que chega para a gente, às vezes, com um diagnóstico meia boca, né? Desse diagnóstico que eu acabei de falar, de tipo assim, tá ardendo, fiz o teste do cotonete, é vulvodínia. Não é assim. Então, ou então tem dor, igual naquela época do vaginismo, né? Toda dor era vaginismo. Né? Então, Exatamente. elas vão sendo subjulgadas, né, Mônica? Exatamente. Tem um trabalho que diz que as mulheres que têm vulvodínia precisam ir, no mínimo, a 3 profissionais para achar o diagnóstico correto. Né? Eu diria, na prática clínica, eu acho que todo mundo aqui que tem prática clínica e já atendeu vulvodínia sabe que isso é até pouco. 3 profissionais. Que elas vão há muito mais profissionais do que 3 somente, né? E a questão também é enlouquecedora, né? Porque ela começa a achar que é coisa da cabeça dela. Tem gente que acha até que é IST. Por incrível que pareça. Sim. Então, assim, às vezes a gente tem que esclarecer, olha só, a vulvodínia não é uma IST. Para que aqueles companheiros ou companheiras dessas mulheres não fiquem achando que ela tem uma infecção sexualmente transmissível, né? E isso se torna um problema, né? Isso se torna um problema na prática clínica, assim, porque esse achar que é uma IST, às vezes até afasta do tratamento ou vira um problema conjugal em relação a isso, assim, porque é muito triste esse posicionamento, mas acontece mesmo. Tem que esclarecer até esses mínimos detalhes, né? Isso a gente está falando de uma das... Pode falar, Carol, desculpe. Não. Fora a vergonha que elas têm de falar sobre o assunto, não só com o parceiro, mas com os amigos, com família, com o médico, buscar informação. Gera todo esse tipo de preconceito em volta, né? Sim. Com certeza. Só complementando o que a Joana falou, a questão da IST é estigmatizada ainda na sociedade. Então, qualquer coisa que se acha que é uma IST, se acha que junto nesse pacote vem uma questão de promiscuidade, que a gente sabe que não é verdade. Sim. E complementando o que a Carol falou, da questão de que ela não consegue, às vezes, falar, tem vergonha de falar com os amigos e familiares e colegas, é porque a sexualidade, de um modo geral, infelizmente ainda é um tabu. Como se a gente nascesse pronta para transar e que a gente não possa aprimorar nem melhorar. Sim. Então, e tudo dá certo sempre, até porque a gente liga a televisão e é sempre tudo muito bom, geralmente, né? Poucas vezes a gente vê algum exemplo ruim. Tirando poucos exemplos, por exemplo, no Sex Education, mas olha o nome da série, Sex Education. Então, tinha lá vaginismo, a gente tinha essas temáticas, né? Mas, de um modo geral,
nas novelas, nos filmes, é todo mundo gemendo e tendo prazer. Então, assim, é muito complicado para essas mulheres, para elas não se acharem um ET diante do mundo, porque o mundo, tirando a galera mentirosa, que diz que tem 1 milhão de orgasmos e às vezes não tem, que tudo da vida sexual é maravilhoso, não estou dizendo que não tenha isso, que não exista isso, mas Sim. um relacionamento longo de mais de 2 anos, a gente sabe que na prática outra vida. É foda, né? É outra Quem realidade. tem filho, cara, é outra realidade. Então, assim, é claro que todo mundo tem condição de ter uma vida plena e tal, mas ela não é só pico, só bom. Então, assim, esbarra em tantas outras questões, sabe? Que a gente, para tratar uma mulher de qualquer que seja a disfunção, a gente tem que abrir o leque, cara. Tem que abrir o leque, conversar como amigas, sabe? Porque e ter essa escuta mesmo qualificada. Por isso que a gente tem que tirar um pouco a visão genitalizada, porque isso é muito raso. É muito raso. Tratar uma mulher com disfunção sexual só numa visão genitalizada, querendo logo ir para o assoalho, fazer tense, fazer biofeedback, isso é raso. A gente precisa entender que para a sexualidade é raso. Sim, com certeza. E qual que é a diferença, Mônica, entre a vulvodínia e o vaginismo? Fala aí pra galera, pra gente, as diferenças básicas e principais. Eu adoro responder essa pergunta, porque é uma confusão do cacete, né? Na hora de vulvodínia e vaginismo. Então, primeira coisa que eu acho que tem que pensar, que é uma dica que eu dou sempre nos cursos, é o seguinte, é a questão, vamos tirar dos artigos agora e trazer um pouco para a parte clínica e depois a gente volta para os artigos. Tá? Na questão da parte clínica, é nítida a diferença entre o comportamento de uma mulher que tem vulvodínia e o comportamento de uma mulher que tem vaginismo. Com certeza. Vou abrir um parêntese para dizer que todo mundo que tem contato comigo, que já teve alguma aula, alguma coisa em pós ou curso, outra coisa que a gente precisa eliminar é chamar uma mulher de vagínica. Nossa, a mulher não é vagínica. A mulher tem um nome. O nome é X, o nome é Y. Ela não é uma vulvodínica nem uma vagínica. Ela é uma mulher que tem desejos e tudo mais. Não façam isso, que a gente está colocando um estigma nessa mulher. É pejorativo. E ela passa a ser, né? Quando a gente passa a ser, a gente não muda mais esse padrão, né? Então, tu tira a possibilidade da mudança de padrão e ao invés de ser um diagnóstico, vira um sobrenome e ferrou. Exatamente isso. É a neurolinguística, né? A gente fala tanto dela, então vamos praticar, né? E a palavra realmente tem poder, né? Então, aí a gente entra em outras questões, como o nocebo. Isso é um nocebo. É um baita de um nocebo. Né? O placebo é maravilhoso. Eu não tenho nada contra placebo. Eu sempre falo isso. Qual é o problema do placebo? Ele não dura, né, gente? O nocebo, tem artigos que falam disso. O nocebo dura, infelizmente. É o contrário. Então, assim, voltando para a questão da diferença e a questão clínica dessa diferença, é que uma mulher que tem vaginismo é uma mulher que vai suar, que vai ficar tensa, que já vai falar às vezes para você ali, você está sentada na mesa, a mulher está do outro lado, quando você fala assim, olha, então vamos agora fazer o exame físico, a mulher já fica, ai meu Deus, eu já estou tensa, já estou nervosa, ela vai para a maca nervosa, ela sua a maca toda, estou dizendo de um modo geral, tá? Sim. Ela fecha a perna na hora do exame, é uma mulher que tem geralmente, essa característica. Né? Já a mulher, por isso que a gente tem que tirar do genital, né? Por que a gente tem que ir direto para o genital, né? Dessa mulher. Então, uma coisa para a gente refletir. A mulher que tem vulvodínia puramente é uma mulher que fica de boa. Ela vai, no máximo, ela apresenta assim, ai, que chato, né? Eu vou sentir aquela ardência e tal, mas ela abduz as coxas de boa, ela aceita aquele toque e faz aquelas carinhas, claro, porque de desconforto. De ardência. Sim. Saiu da vulva, entrou na vagina, acabou a ardência muitas vezes para algumas mulheres. Só que você tem que lembrar que o seu dedo
né? Essa parte aqui do dedo, isso aqui tá lá dentro. Isso aqui não incomoda ela. Mas essa parte aqui incomoda, porque tá na vulva. E a gente sabe que a vulvodínia que vem de vulva, e vulva vem de quê? De lábios internos e externos, que eu não gosto de chamar de grandes e pequenos lábios, porque senão a gente estigmatiza a vulva também. Aí o pequeno que é grande e o grande que é pequeno tá errado. Aí quer fazer cirurgia. Olha como é que é interessante falar de sexualidade, né? Só um adendo, assim, tive uma paciente esse ano, gestante, que tinha feito uma ninfoplastia por moda entre as amigas. Porque minha amiga fez, eu decidi fazer também. Olha só. Moda de vulva. Moda de vulva. Agora virou essa, assim. Eu não tenho nada contra quem faça, não. Alguém falou aí alguma coisa? Peraí. Ela comentou alguma alteração na sexualidade dela, Carol? Não, mas o medo dela de estragar a cirurgia era grande no parto. Que loucura, mas ela, fisiologicamente, ela também não tinha nenhuma queixa específica visual, ela falava, né? Que perguntei pra ela, falei assim, tá, mas pra você se incomodava? Tu tinha alguma desconfiguração visual, alguma coisa do tipo? Ela, não. É porque uma amiga minha fez, daí a outra fez, eu fui lá fazer também, pra ficar tudo igual. Bom, tudo bem. E ela fez antes de ter bebê, foi isso? Foi. Com 29 anos, gente. Desperdiçou a cirurgia, no mínimo, né? Podia ter feito depois do bebê. Pois gente, eu tive uma paciente agora, com 19 anos que fez. Escondida da mãe, do namorado, de todo mundo. E ela tem vulvodínia e, assim, meses e a gente não consegue tirar um ponto lá específico. Mas também com vulvodínia e fez cirurgia de ninfoplastia. Será que ela não fez na tentativa de tentar sanar e a pessoa que fez não foi tão amiga? Não, ela tinha vergonha porque os lábios internos eram muito maiores que os externos e, segundo ela, incomodava na calcinha. Porque isso pode acontecer também, né? A questão de ser muito maior e tá fazendo atrito e tudo mais. E por isso, daí, quando a gente pega a questão da vulvodínia, eu ia até te perguntar isso, Mônica. Porque a gente tem a vulvodínia espontânea e a provocada, né? Não sei, provavelmente, talvez fale nisso. Deixa eu só, Mônica. Daí a gente tem a vulvodínia espontânea e a provocada, né? Então, como é que a gente pode diferenciar de uma cistite intersticial, de uma ardência provocada a longo prazo por causa de uma candidíase, alguma coisa assim? Se, na verdade, vulvodínia pode ser qualquer coisa que arda sem nenhuma causa até 3 meses. Entende? Guarda essa pergunta aí, porque eu ainda nem respondi a outra, né? Eu tô enrolando aí você. Não tô não, tá, gente? Não tô não. Porque o assunto... O legal é que o debate é assim, tá, Mônica? O meeting, ele é pra isso aí. O pessoal vai tirando dúvida e os assuntos vão surgindo. Mas é isso aí, você tá indo... Tu não tá enrolando, não. É a gente que tá te atrapalhando. Não tá me atrapalhando nada, tá ótimo. Cara, isso é um chimarrão, Isis? Não, é café, porque eu tô com dor de dente, eu não consigo tomar nada quente pro lado esquerdo. Que viciada. Ó, a Karen tá ali com o chimarrão dela, ó. Adoro. E tem gente de máscara aí, ó, porque saiu de casa, né? Volta pra casa, amiga. Muito bem. Volta pra casa, garota. Olha só, então deixa eu falar, gente. Eu tava falando da questão da vulvodínia, da gente se falar do conceito, né? De vulvodínia vem de vulva, e vulva lábios externos, lábios internos, clitóris e entrada da vagina. Entrada. Isso. Né? É vulva, né? Mas vamos lá, entrada da vagina. Então, assim, a vulvodínia a gente tem que lembrar que pode estar em qualquer desses lugares. Então, se tiver no clitóris, clitoriodínia. Se tiver na vulva, vulvodínia. Vestibulodínia, se pegar vestíbulo. Essa partezinha aqui. Tá? Primeira coisa. Falando das diferenças. Então, eu já falei de uma diferença comportamental.
Na vulvodínia, tem que lembrar que as duas coisas podem estar associadas, tá? A gente pode ter uma paciente que tem vulvodínia mais vaginismo. Sim. Então, a gente vai ver toda a questão da ardência no teste do cotonete, né? Na fala dela, que arde a vulva. É sempre o externo, gente. Sempre o externo que arde. Então, por exemplo, se você está fazendo um tratamento, se você faz o toque lá, em busca do trigger point, e você passou da entrada da vagina, da vulva, vai ficar tudo lindo. Não é você que melhorou o tratamento, você só está no ponto errado. Então, você tem que estar mais ou menos... Isso aqui só de dedo. Ó, dá pra ver isso? Só. Tá? É isso aqui. Primeira falange, um pouquinho a mais só. E aí você vai estar procurando um lugar certo. Tá? Os pontos de gatilho, caso tenha, ou pontos de tensão ou pontos de dor. Ou tudo junto. Então, assim, que é uma das coisas que mais os artigos científicos indicam. É uma vigilância ativa dos pontos de gatilho. Então, ter cuidado também para quando fizer a massagem nessa mulher, ou indicar para ela fazer, não arrastar muito esse dedo, que às vezes dói demais. Às vezes é melhor ir procurando o ponto, só arrastar até achar o ponto. Achou o ponto, faz a digitopressão. Só. Porque inicialmente é insuportável para ela sentir esse desconforto. Tá? Então, ou fazer um tense antes, ou então fazer o peridel 5 minutos antes. Fazer uma desensibilização, né? Isso. Ponteira plana aqui. Ou nos pontos que ela tem dor. Faz um aqui, faz em 3 horas, em 9 horas e faz em 6 horas. Também é uma. Ela sente no clitóris? Faz próximo ao clitóris. Em cima da cabeça vai arder pra caramba. É uma dica que eu dou, tá? Então, você faz de um lado e de outro lado do clitóris, mas não faz nada em cima do clitóris, para poder ir chegando de mansinho para dessensibilizar. Bem, e aí o que a gente tem? No vaginismo, diferente da vulvodínia, a gente tem uma tensão que é o que caracteriza o vaginismo, né? Que é aquela contração involuntária dos músculos do primeiro terço da vagina. Coisa que na vulvodínia não tem, pura, não tem. Então, tanto é que você consegue penetrar, só que arde. Tá? Por que o nosso toque geralmente é mais tranquilo do que a relação sexual da pessoa em casa? Lá, com parceiro, né? Se for. Aí eu tô falando de uma ou um diddle também, né? Uma coisa que entra por causa do movimento. O movimento brusco, né? Não precisa nem ser brusco, né? O movimento que acaba. Nesse caso, eu detesto essa palavra pro sexo, pro vai e vem, mas nesse caso é um atrito. Para ela ela sente um atrito. Eu gosto de falar contato. Atrito não me dá uma sensação ruim. Eu detesto essa palavra. Parece que tá passando na brita, né? Fazendo atrito. Ai, que horror. Exatamente. Eu acho uma palavra muito indelicada para uma coisa que deveria ter prazer. Então, assim, essa é uma diferença também muito característica, né? Então, um arde, o outro não arde. É outra diferença. A vulva arde. O vaginismo normalmente não arde. Pode arder? Pode. Na dúvida, espera umas 3, 4 sessões para ver que medida você vai tomar. Porque, às vezes, as duas coisas estão juntas. Meio que não vai mudar tanto o seu tratamento. Né? Mas você vai prestar atenção para o que você precisa fazer de doses diárias de analgesia. Por quê? No vaginismo só vai ter dor se tiver uma tentativa. Tentativa não, né? Se tiver, tentativa é quando a mulher já tem um vaginismo muito severo. Porque a pessoa só de falar que vai, vamos transar, já trava ou já sente dor, né? É um nível muito mais crônico desse vaginismo. Já na vulvodínia, não, ela não sente esse desconforto, a não ser que tenha o ato de alguma coisa. E já emendando agora alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Porque eu já vou emendar na Isis. Não, eu só queria fazer uma colocação que também essa diferenciação às vezes é difícil na prática clínica,
não só na nossa visão, mas dos outros profissionais também, pela dificuldade da interpretação em relação à dor, né? Quando a gente fala em dor, às vezes se mistura a própria queixa da própria paciente e fica difícil de distinguir um do outro, pelo próprio relato confuso ou com uma interpretação em relação à dor que é pessoal, né? Não tem como fugir dessa característica da dor em si, né? Não apenas do conceito de dor do vaginismo ou a dor da vulvodínia, né? A dor é difícil, né? Porque a dor, qualquer que seja ela, principalmente quando a gente fala de dor crônica, é difícil porque é subjetivo sempre, muito subjetivo, né? Então, assim, o que é importante? Quanto mais a paciente tem a educação em dor, melhor para essa paciente quando a gente fala de dor crônica. Então, explicar para a paciente que a dor ela é benéfica para o nosso corpo, né? Que ela tem um papel dela. Se a gente não sentir dor, seria um desastre, né? Existe uma síndrome que poucas pessoas nascem sem sentir dor nenhuma e às vezes não conseguem chegar à adolescência. Tamanho é o complicador para essa pessoa, porque ela pode se machucar, é risco, né? Sim. Mas quando a dor está desequilibrada, que é o caso de uma dor crônica, isso é muito ruim. O que acontece com uma dor crônica? A tal sensibilização do sistema nervoso central. O que é isso? Nós não temos nenhum receptor de dor no nosso corpo, nenhum. Então, a gente tem receptor de perigo, que está na periferia, que é levado pela medula, da medula para o cérebro, e o cérebro decide. A dor é uma resposta do corpo. Ela não é uma entrada, ela é uma saída. Pensem sempre nisso. Dor é saída, nunca entrada. Tá? Tanto é que você pode ter dor de várias maneiras, né? Você pode ter dor física, ou dor que não tem nada, né? Quem já não teve uma dor de cotovelo, que alguém te deixou, alguma coisa assim, pô, dói pra caceta, é dor real. Dói, sente o peito apertar. Então, assim, existem vários tipos de dor, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, o que a gente pode fazer para dessensibilizar a dor? Tô rindo da Joana. Para dessensibilizar o Miguel tá danado. O Miguelzinho tá aí já querendo aparecer, porque toda vez ele aparece no nosso encontro. Agora ele tá aí se fazendo de difícil. Ele é muito fofo. Mas Joana não tem uma cara de capeta. Joana tem cara de quem foi gente, uma capeta. Vai aí, de 1 a 3 todo ano. Quem acertar leva. Qual que é o par de 1 a 3? Escondi até minha mão aqui, ó. Desculpa, gente. Desculpa. Que nada. Mas tá dando pra vocês entenderem? Ou eu tô viajando Sim, aqui? Não, tá ótimo. É isso aí. Essa questão subjetiva da dor, ela é super importante. A gente precisa falar sobre isso, né? E a dor realmente é uma resposta, porque ela é consequência de uma construção que a gente faz ao longo da vida. Por isso que é tão importante voltar a esse conceito de não olhar só uma vulva, uma vagina e pensar na parte estrutural e realmente passar um pente fino em todas as questões relacionadas a essa mulher que está na nossa frente, né? A gente tem que fazer alguns questionamentos e às vezes entrar dentro da história dela. É verdade. Sim. Uma coisa... Então, a gente tem que pensar nisso, por quê? Porque essa dor que passa de 3 meses, essa dor crônica, muitas vezes ela já não está mais na vulva. Então, não adianta a gente fazer só uma coisa localizada na vulva. A gente tem que fazer... tomar medidas que sejam medidas comportamentais que dessensibilizem ao sistema nervoso central dela. O que acontece? Eu não falei que a dor, ela vem lá, o sinal de perigo da medula chega até o cérebro, e aí o cérebro vai decidir essa resposta, que pode ser a dor. Então, a dor é a resposta, é a saída, não é a entrada, como eu falei. Então, se o cérebro tiver se ele teve muito estímulo de perigo durante muito tempo, o que acontece? Esse cérebro está mais apto a decidir pela dor como resposta. Então, quando sobe aquele estímulo de perigo,
o cérebro fala, não tem filtro. É como se não tivesse filtro. O cérebro já decide direto por dor. Que essa dor pode se manifestar como uma ardência na vulva. Pode se manifestar como uma lombalgia em pessoas que têm uma lombalgia crônica. Que pode se manifestar como uma cervicalgia, como quem tem cervicalgia há muito tempo. Dor. O importante é a gente, quando tem o primeiro sintoma de dor e tal, a gente tentar combater essa dor aguda para que não vire crônica. Virando crônica, a coisa fica sempre mais complicada. Aí a questão muito passa por isso, que é a vulvodínia. Por que a vulvodínia não tem cura, né, na literatura científica? Passa por aí, porque é uma dor crônica. Esse cérebro já está sensibilizado demais. Então, ela tem controle. Eu não gosto muito de falar para as pacientes, eu detesto quando elas me perguntam isso. Vem cá, mas tem cura? É uma sinuca de bico para a gente, né? Uhum. É muito ruim você levar desesperança, de uma certa maneira, para uma mulher que já está sofrendo. Então, eu vou dar outra dica para vocês, né? Cada uma faz do seu jeito, é claro, é uma questão de sensibilidade de cada profissional, mas eu prefiro sempre eu prefiro ver o copo sempre pelo lado cheio, tá? Então eu falo para a mulher exatamente isso, olha, hoje, na literatura científica, a gente não tem nada que diga da cura, mas a gente tem remissão. E a remissão, se for de 5, 10, 15 anos, mais parece uma cura. Então, assim, a gente não tem uma cura na literatura porque a gente não sabe nem as causas direito da vulvodínia, para começar. Então, fica difícil da literatura dizer, não, tem a cura, tem. Então, isso eu acho que tranquiliza. Agora, eu sinalizo para ela, é importante que a gente pense no processo e não no final do processo. Sim. Porque senão, para você chegar no cume de uma montanha, você precisa passar pela base da montanha. Você não vai direto para o cume da montanha. Então, vamos focar no processo. Porque são mulheres, dor crônica gera algumas outras coisas que a gente vê no dia a dia. Uma delas é catastrofização. A mulher é o tipo da pessoa que, se você pergunta assim, para várias dessas mulheres que têm dor crônica. E aí, oi, fulana, tá tudo bem? Ai, tá tudo horrível, não sei o quê. Se você, por acaso, falar assim, pô, hoje eu tô com uma dorzinha de cabeça, é a pessoa que fala pra você assim, bem característico, você não sabe o que é dor. Dor tenho eu, que não sei, sabe? Ela compete pra ver quem tem mais dor, né? Sala de espera é um terror, se encontrar essa galera de dor crônica, é a competição de quem tem mais dor. E a hipervigilância, que a Isis, foi a Isis, não? Quem falou que tinha uma paciente que tem um ponto que não consegue de jeito nenhum? A Meleiro. Amanda falou. Amanda. Uhum. Então, Amanda, o que acontece? Por exemplo, eu tive uma paciente que ela estava ótima, tendo relação sexual, sem desconforto nenhum, vulvodínia, tá? Sem nenhum desconforto. Aí, ela vira para mim e fala assim... Eu falei, olha, vamos ter alta, né? Então, na hora, vamos fazer pelo menos aquela alta provisória, 3 meses e tal, não sei o quê. Não, Mônica, não posso, porque eu ainda tenho um ponto de dor. Eu falei, ué, mas você falou que tá transando bem, que tá tendo prazer, tá tudo jóia? Por que não? Não, porque tem um ponto. Ela foi lá e apertou, em cima da calça dela, apertou o ponto. Uhum. O ponto que dói. Ela falou, esse ponto aqui eu aperto e dói. Eu falei, por que você aperta? Provocar. Quem que não Esse sente é o dor apertando o típico trapézio, né? Vou ficar Hipervigilância. apertando ele o Isso tempo é todo um aqui, ó. exemplo. Oi, perdão. Vou ficar apertando ele aqui o tempo todo. Ó. Quem não sente dor apertando o trapézio, né? Essa moça, isso. Mônica, que chegou pra mim, ela veio com a vulva inteira, ela sentia essa ardência em tudo. A gente conseguiu tirar da região quase que toda, só que bem ali na região do introito, uns sulcos assim, ó, em volta, e a dor fica muito forte ali. Aí ela não consegue ter a penetração. Arde, faz fissura. Aí, nesse caso, é outra coisa, não é a da paciente que eu estou falando em questão. A paciente que eu estou falando em questão, que eu acabei de falar, isso é um exemplo de hipervigilância.
A tua paciente não, ela tem uma queixa. Tem que... Isso. Uma coisa que você poderia tentar aí é o laser, porque se faz fissura, gente, a melhor coisa é o laser mesmo. Baixa potência, né? Usar o infravermelho. Aqueles que têm infravermelho e vermelho, usar os dois juntos. Entendeu? Acho que é a melhor coisa, porque um repara o tecido e o outro é para dor. É uma das melhores coisas que tem, assim. Eu acho que tem respondido melhor. Embora a gente saiba que não tem nenhum trabalho voltado até agora, porque tem um monte de pesquisa em andamento, para o assoalho pélvico, né? A gente vai comparar o laser à mucosite. Pegar os trabalhos de mucosite, que é mucosa, a mucosa da boca e a mucosa da vulva é a mesma coisa. Então, a gente... como é que eu vou justificar isso para um médico? Pega os trabalhos de mucosite, tá? De laser, esses tem mais. E aí você manda para o médico, explicando, ó, a gente faz uma associação até então, porque ainda vão sair trabalhos sobre laser. Né? Tá tendo um monte de trabalho. Daqui a pouco eu acho que também a gente vai ter uma enxurrada de trabalho de laser. Só a Unifesp já tá fazendo um monte aí. Entendeu? Então é isso aí. Eu ainda não respondi a Isis. Quê? Ô, Mônica, quantos joules? Então, os joules, se a gente não tem trabalho, você imagina. Não tem nada joules, definido. Né, meu bem? Né, Se nem para eletro não tem definido, né? Imagina joule. Eu fiz Mônica, um curso. Eu sempre falo que em relação a laser na mucosa, menos é mais. Né? Vamos tentando devagarinho e conforme a sensibilidade do paciente, e aí a gente vai tentando ver a resposta fisiológica, né? Tem que lembrar o seguinte, foi quem que me perguntou, A Karen. Karen, foi Karen. Então, Karen, olha só. Se eu fiz um curso na Oncofísio, voltado mais para essa parte de oncologia. Elas disseram lá no curso que de 1 a 4 joules geralmente é a margem de segurança. Agora, quem já fez o curso com a... como é o nome dela? Cláudia. Poderia falar aí da experiência. Parece que ela usa a potência bem mais alta, não é? Já fez? Eu já vi de 3 até 6. A Cláudia, ela falou, de 1 a 2 joules é para regeneração, cicatrização. De 4 a 6 é para modulação de inflamação. E 6 e 9 é para analgesia. Isso de... Aí você está falando do infravermelho? Independente, daí isso é questão de você querer mais superficial ou mais profundo. Então, o vermelho seria questões mais superficiais e o infravermelho mais profundo. Daí, geralmente, como a dor é... Tu vai mais conectar com algum... Vulva? Da vulva, sim, mas às vezes tu quer conectar mais com uma região... Ela fala de nervo, né? Então, você quer chegar a atingir o nervo, mas isso, enfim. Daí, você usaria o infravermelho para dores. Realmente, essa parte aí eu não posso falar com essa propriedade toda, não. Eu vou no máximo até 6 no infra. O vermelho, a gente tem que lembrar que tem atração por melanócito. Então, assim, eu acho assim, você botar um vermelho, alta potência, num lugar que arde, é uma questão... Eu posso estar totalmente enganada, eu uso bom senso. Eu não acho uma boa. Porque a região que arde está hiper irrigada, né? Então vai ter muito melanócito ali presente. Não, mas daí não é melanócito, daí é mais hemácia, né? É mais hemácia. Mais hemácia. Hemácia. Verdade. Aí vai ser mais cor da pele, melanócito, né? Se a mulher for negra. Ou tiver anos, mais pelo. Né? Se a gente se fosse falar de ânus, também. Todo mundo tem um ânus um pouco mais pigmentado. Seja você branquela, negro, então mais ainda. Né? Todo mundo. É uma área perigosa de aumentar. E a galera sente queimar a rosca mesmo. Aumenta lá que a galera sente. Sente. Eu tô falando sério. É sempre uma tolerância do paciente. Né? Você, teoricamente, teria que entregar 6 joules, digamos assim. Você vai começar com 6 joules. Mas se a pessoa tá sentindo esquentar, você não vai entregar 6 joules, né?
Tem que Então, ter mas a consenso gente também, né? A gente não pode ter certeza que a gente tem que entregar 6 joules enquanto não sai um trabalho robusto. Você não concorda? Sim, com certeza. Acho que falar a gente tem que entregar 6 joules, eu só vou falar isso o dia que sair um trabalho que me dê segurança para falar que eu tenho que entregar 6. Digamos que a gente tem a mesma definição em relação ao eletro, né? Um espectro de segurança ou uma margem de possibilidade, mas trabalhar dentro do que pode ser ajustado com o próprio paciente, né? Isso aí. Isis, o que você me perguntou que eu já esqueci essa altura do campeonato? Então, de diagnóstico diferencial, porque é muito difícil falar. A gente não vai dar isso, né? Mas dizer, realmente é uma vulvodínia, né? Mas como é que a gente pode excluir de cistite intersticial, uma aderência por candidíase, por assim? Beleza. Vamos começar pela cistite intersticial, porque é uma coisa completamente diferente de uma vulvodínia. Primeiro que assim, quem tem dor crônica está aberto, isso para qualquer dor crônica, está aberto a outras dores, porque a gente tem sensibilização do sistema nervoso central. Lembrou? Então, assim, se você já tem um lugar que está sensibilizado a aceitar que o estímulo de dor vire que o perigo vire dor, então é mais fácil de você ter outras dores. Então, a mulher que tem por exemplo, síndrome da bexiga dolorosa, a antiga cistite intersticial, ela tem 27% de chance de ter uma vulvodínia associada. É um inferno. E assim por diante. Síndrome do colo irritável, essa galera que tem fibromialgia tem chance de ter outras dores crônicas. Que inferno isso, né, gente? É muito triste ter artigos sobre isso e dá vontade de chorar. Então, assim, uma coisa, a síndrome da bexiga dolorosa é algo que as pacientes que têm vulvodínia confundem demais. Elas acham porque acham que tem síndrome da bexiga dolorosa. Vamos ao conceito. Vocês vão ver que são coisas completamente distintas. Síndrome da bexiga dolorosa é também uma modalidade de dor pélvica crônica, porém, qual é a maior característica da síndrome da bexiga dolorosa? É a dor na repressão vesical. Repressão não é uma palavra do meu amigo Cebolinha. Parece, né? Repressão vesical é quando é o enchimento vesical. É esse nome maldito. Tá? Então, assim, quando a mulher tem dor no enchimento da bexiga dela, e é um enchimento, às vezes, pífio. Ela bebeu água e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, parece que entrou uma gota ali na bexiga e arde a beça. Então, ela tem essa dor no baixo ventre, não é na vulva, é no baixo ventre, no pé da barriga. Tá? Toda vez que ela sente vontade de urinar. E ela vai urinar para fugir da dor. Então, olha só como é diferente da vulvodínia. Sim. Não é uma dor ao toque, não é uma dor à compressão. É uma dor na hora que a bexiga está se expandindo, né? Isso aí, perfeito. Mônica, deu pra entender, Isis? Sim. E a outra foi... Joana fala e depois eu Não, pode concluir, depois eu falo, pode concluir. E a outra foi da candidíase. Candidíase, vamos lá. A candidíase, se a pessoa tem uma candidíase de repetição, pensa bem, gente. Ela tem a candidíase, o que geralmente acontece com essas pacientes? Tasca-lhe creme, né? É creme pra cacete. Creme de todas as marcas e vai tascando creme, que a médica pediu pra botar Gino Canistem, Gino sei lá o quê, e tal. O creme, ele só tem todos eles têm propileno glicol, que é a substância proibida para as pacientes que têm vulvodínia. E é uma substância que, se usada com frequência, o propileno glicol, que é o PPG, pato, ganso, né? PPG, não, porque o pessoal está escrevendo, né? Eu quero que escreva a coisa direitinho. Tem no absorvente. Oi? É esse que tem no absorvente também? PPG não, é um outro, que eu esqueci o nome agora, que tem um nome meio esquisito. Esse tem no KY, tem propileno glicol, e todos aqueles géis que colocam tem propileno glicol.
tem em vários sabonetes íntimos, vários. Olha só que porcaria, Sim. né? Então, parabeno, propilenoglicol, polietilenglicol, que é o PEG, PEG, é complicado. Gente, eu não sei quem é que... Tá difícil disputar aí com alguém que tá frenético aí, brincando com as crianças. Quem tiver com baby... Ah, foi? Ai, não acredito. É anfitriã. Foi o Miguel. Miguel, né? Miguelzinho. Não, porque eu tô com medo da galera não tá escutando, tá, Joana? Desculpa. Aquela que dá esporro na anfitriã. Ué, mas tamo aí, né? Tá certo. Carol tá comportada, não levou esporro. Mas, ainda. Então, galera, entendeu? Assim, ó, esse propilenoglicol, parabeno, nada disso é bom para nossa região genital. Mas também não é para criar pânico, porque tem gente que usou a vida inteira e tem gente que usa e tá ok. Não vamos criar problema onde não tem. Cuidado com o nocebo, tá? Eu digo assim, a paciente que tem candidíase de repetição, geralmente a médica vai lá, ou o médico, o gineco, passa um monte de creme que tem sempre propilenoglicol. Sempre, todos esses têm. A longo prazo, o propilenoglicol é uma substância que é nociva para o tecido. Então, ela pode deixar o tecido mais friável, o tecido mais sensível e gerar essa ardência contínua por causa de uso de creme prolongado. Porque essa pessoa teve, assim, em 3 anos, ela teve, sei lá, 20, 30 crises. É muito tempo usando creme. Não adiantando nada e continuando a usar creme. Então, acaba que vai retroalimentando uma coisa que seria só uma candidíase e que vira uma vulvodínia. Uma das coisas que tem em artigo científico é isso. Uma candidíase crônica pode realmente ser um fator etiológico para vir a ser uma vulvodínia. Não em todas as mulheres, ainda bem. Tá? Uhum. Então, por exemplo, o ginecologista que entende de patologia vulvar, que entende de vulvodínia, não vai passar creme. Vai passar intraconazol, fluconazol, vai passar líquido, Vioral, exato. E aí vai passar uma série de coisas comportamentais das quais a gente passa para as pacientes. Não usar sabonete, usar só água, ou se usar sabonete, aqueles de bebê, que às vezes tem propileno, não digo, mas polietileno. Mas a substância é muito mais suave, então acaba não gerando... Cara, não tem jeito. Erro e acerto. Para quase todas as mulheres, a gente indica como lubrificante íntimo, o óleo de coco, o genitale também, ó. Eu uso mesmo, tá vendo? Tá na minha cabeceira. Porque o óleo de coco tem aquele negócio de ficar mais duro, né? E o cheiro, ele vai dando uma ressecada, tem que reaplicar, né? Agora tem óleo de coco sem cheiro. Ah, mas mesmo assim, o que tem no mercado, a maior parte é com cheiro, né? Então... Maior parte. Eu tenho usado um também que é de uma marca aqui de Florianópolis. Depois eu vou te mostrar, Mônica, para conheceres. Que é uma marca de produtos orgânicos chamado BioArt. Aqui em Florianópolis. Bem legal o produto. Depois eu te marco para tu conheceres. Sim, essa foi a parte 1 da roda de conversa sobre vulvodínia. A parte 2 também está disponível por aqui no podcast Papo e Saúde. Não deixe de ouvir, pois tem muita informação importante. Se preferir, você pode assistir ao conteúdo completo no nosso canal Papo e Saúde no YouTube.